Olá, amigos e amigas da Opinião e Crítica, aqui Fernando. Hoje, em 25 de julho de 2019, quero fazer mais um vídeo com vocês, externando uma grande preocupação no nosso país. As coisas estão mudando rápido, né, pessoal? Participem depois dos comentários para que vocês se posicionem a respeito dos assuntos importantes que eu vou trazendo a partir de agora. Lembrando que esse é um canal que trata de política, de economia, fatos relevantes do cotidiano, do dia a dia, meio ambiente e sustentabilidade. Aqui também não é um canal contra o Bolsonaro ou contra o Lula. Nós estamos fora dessas bolhas de direita e bolhas de esquerda, é assim que enxergamos esses grupos extremos, que têm a mente obnubilada pela sombra que essas bolhas representam. Aqui, distanciados mais ao centro e longe dessas bolhas, procuramos estar fora e com mais clareza enxergar todos os fatos. As coisas preocupam bastante. Primeiro, o nosso presidente Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro já está em campanha para 2026? Parece que sim, acho que ele começou cedo demais, acreditando que poderá, em 2026, angariar essa quantidade de votos, que quase o fez ganhar no primeiro turno, mas não, fez 46% dos votos válidos. Mas o segundo turno, sim, quase 58 milhões de pessoas o elegeram com relativa facilidade, né? Então, outro problema simultâneo, além das declarações polêmicas dele, são esses navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá, sem combustível para voltar ao Irã, que estão carregados com o nosso milho brasileiro. Nisso deu um monte de decisões liminares que nós vamos explicar a seguir. Os navios iranianos ficaram sem combustível no porto de Paranaguá. A empresa responsável pelo afretamento dos navios entrou no TJ do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, pedindo que liminarmente fosse deferido o abastecimento dos navios para que eles retornassem com o nosso milho. E não é um pouco de milho, pessoal, 18 mil e tantas toneladas. É muito milho, são milhões de quilos de milho produzidos pelo nosso agronegócio, pelos nossos agricultores, que não muito facilmente conseguem produzir e levar os seus produtos até o porto, né, pessoal? Preocupa porque o Brasil está parecendo subserviente aos Estados Unidos e eu tenho que responsabilizar o nosso presidente Bolsonaro por mais isso. Começou a andar com Trump, louvar os Estados Unidos, amar os Estados Unidos. E o Brasil, no comércio exterior e nas suas relações exteriores, não se regeu a estar alinhado com os americanos. De forma nenhuma explícita desse jeito, né? Agora se vê que até... Então essa liminar que foi deferida foi levada até o Supremo. Lá no Supremo, Toffoli barrou essa liminar de concessão de abastecimento dos navios. Porque poderia haver represálias e sanções dos Estados Unidos nos nossos negócios internacionais, inclusive com a imposição de multas. O que não tem nada a ver em termos de alimentos, né, pessoal? Mas assim me chama a atenção e assusta bastante a mim, eu acredito que a ti também. Participe nos comentários, já dê o like se gosta desse assunto, porque há um medo de represálias dos Estados Unidos que não se via no passado. O Brasil foi sempre livre para comerciar com quem quisesse, comercia com todos os países do mundo, sem ninguém mandar em nós para dizer para quem nós podemos vender ou não vender, ou comerciar ou não comerciar. É de uma gravidade enorme que agora possamos estar numa onda aqui no Brasil de deixar de exportar o nosso milho para o nosso principal comprador de milho por causa de algum medo dos Estados Unidos, né? E o que assusta é que o Bolsonaro está lá, hoje, em campanha, como sempre, né? Falando sobre os hackers, que é um assunto completamente diferente desse milho estragando. Tá falando que o telefone dele também foi hackeado, o celular também foi hackeado, mas que no celular dele não se vai ver nada. Lembrando que no Moro, o ministro sagrado dele, foi visto coisas, né? Mas no dele não virá. Isso é porque ele quer trazer uma aura de honesto, ou que com ele não tem nada, já tentando fazer a campanha de 2026, né? E nisso tem um presidente que parece mesmo uma rainha da Inglaterra. Enquanto isso, o Brasil anda por si, por conta própria, pela velocidade que já estava tendo, né? As coisas foram levadas à Justiça do Paraná, corre até o Supremo Tribunal Federal, o Toffoli está lá de plantão, o recesso do Judiciário funciona, ele dá uma liminar e agora ele cassou a própria liminar. Ele andou pensando melhor e disse, não, é melhor determinar que a Petrobras reabasteça esses navios e que escolha a nossa produção de milho para o Irã, mesmo porque isso é um caso de livre comércio
e ele acredita que, nesse caso, nós não vamos estar envolvidos em nenhuma sanção do nosso novo dono, Estados Unidos. O embaixador iraniano em Brasília não podia dizer outra coisa senão isso aqui. Se não for resolvido o problema, talvez as autoridades de Teherã tenham que tomar algumas decisões, porque isso é o livre comércio e outros países estão disponíveis. Dando a entender claramente, falando claramente que se o Brasil não vende, outros vendem, né? E eles não estão nem aí. Além disso, esses navios parados iam causar um enorme prejuízo, né, pessoal? Vocês acham que o Irã ia de novo trazer outros navios para depois não ter combustível para voltar? Claro que não, né? Nós não somos únicos do mundo. Nem somos pato dos Estados Unidos. Eu trago todo esse problema para ti, para que participe nos comentários, para dizer se lembra de algum momento na história onde nós fomos subservientes a algum país, quanto mais esses Estados Unidos, quanto a quem nós devemos comerciar, não comerciar, quem visitar, quem não visitar, a que navios abastecer, a que navios não abastecer. Olha, isso é uma entrega gratuita do nosso território, entrega gratuita das nossas riquezas, é entrega gratuita da nossa liberdade de comerciar livremente com o mundo inteiro, com quem que queremos. Então assustam duas coisas. Primeiro, assim, o Brasil está andando sozinho num desgoverno Bolsonaro, e segundo, que ele já vai fazendo sua própria reeleição com pessoas que vão lá sem entender direito dos assuntos ou apoiando. Nas mídias sociais, sim, que tem bastante força. E não só, mas ali transparece todo o pensamento dessas pessoas que ainda o sustentam. E não são só nas redes sociais de blogueiros e coisa e tal. Ainda há jornalistas, há formadores de opinião, e isso me preocupa seriamente. Olha, mais uma vez fica a crítica ao governo Bolsonaro. Alguns escrevem nos comentários: olha, tu diz que não é nem numa bolha de direita, nem numa bolha de esquerda, mas só te vejo falar mal do Bolsonaro. Eu não estou falando mal do Bolsonaro, mas eu tenho como falar bem. E tem que criticar. Aqui é um canal de opinião, aqui é um canal de crítica. Como eu não vou criticar milhões de quilos de milho que nossos agricultores se sacrificaram para produzir, trabalhando pelo nosso Brasil, dentro do agronegócio, que é o que mais faz divisas comerciais do nosso país para com os outros países? Só posso criticá-lo mais uma vez, por quê? Porque não está fazendo nada, está tudo andando por conta própria. E esse medo dos Estados Unidos é ele que gerou, dizendo que já está se alinhando aos Estados Unidos, numa atitude inédita. Ele está indo num caminho que o nosso país está indo agora, que não se sabe se vai ter um ponto de inflexão, um ponto de retorno. Jamais nós andamos por essas veredas. Pessoal, compartilhe esse vídeo para que chegue a maior número de pessoas. Verifique sua inscrição. Se tu não fores inscrito, chegou aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, que vai ter muito mais assuntos para ti, todos os dias, com novidades. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.